Se você olha para o Bitcoin caindo e a primeira pergunta que você faz é: Acabou! Eu confiei tanto no Renato 38 e era tudo mentira. É uma manipulação total essa história de criptoativo. a gente já começou errado. Então senta aí e escuta que esse é o Café com Montese. E é um café no YouTube mesmo, porque eu falo bastante, tem muita coisa útil para você ouvir e é para você ficar acordado mesmo. Bom, começando, né? A verdade é que o mercado, ele não se move por moral e nem por torcida, né? Ele se move por fluxo de dinheiro, né? Follow the money, como dizem alguns economistas internacionais. Ele se move por risco de investimento e por expectativa. E hoje eu tô aqui para explicar essa queda recente do Bitcoin sem drama, sem fanatismo e sem a narrativa fácil de sempre, sem as opiniões genéricas dos coaches da internet que são menos técnicos e mais emocionais. Bom, mas para isso, né, para ter um café sério aqui, eu preciso fazer um pacto com você, que é, primeiro, eu não vou prever preço, eu não vou vender otimismo barato, não vou falar se você deve ou não comprar cripto agora. Eu vou explicar por que por que essas, que raios de tem essas quedas o Bitcoin, e não só ele, outros ativos que acompanham, e mostrar um panorama crítico para você pensar, para você ter uma conclusão cuspida. O Bitcoin ele foi criado em 2009 com a proposta de ser uma das coisas mais revolucionárias que a gente vê na nossa geração, né? Ele vai contra tudo que a gente entende como civilização desde o final da Idade Média. Sim, foi na Idade Média que surge o conceito de propriedade privada. Antes disso, as pessoas só tinham posse. Imagina, você era o Aragorn. Por que você não tinha uma espada sua? Você podia pegar na espada do seu amiguinho toda vez. Sem duplo sentido, né? Mas enfim. E era isso, o castelo não era seu. A única coisa que você podia era casar com a filha lá do Steve Tyler, do Aerosmith lá, aquela. Enfim. Mas o castelo você não podia vender porque não era seu. Se você quisesse usar um cavalo num dia, o outro no outro, você podia. Não existia propriedade privada, as pessoas só tinham posse. A propriedade privada ela surge junto com o comércio, e o comércio, para ser regulado, ele surge com a moeda. E para ter a regulação, a confiança de que se eu te der um papelzinho ou uma moedinha, eu posso trocar por outra pessoa, fazer essa circulação de riquezas, a gente precisa ter a confiança no Estado. E é o Estado que garante que a propriedade privada é sua, ou seja, se alguém roubar o que é seu, é o Estado que tem que investigar, né? O governo que tem que, o rei na época, né? Que tinha que investigar, descobrir quem que era o trombadinho e enforcar esse safado. Na época, né? Hoje em dia a gente sabe como é que é o Brasil. Mas então, quando você tem, é o Estado que garante a sua propriedade privada, e quando você tem um ativo que é fora do domínio do Estado, então isso vai contra tudo que a gente entende desde o final da Idade Média. E por ser tão disruptivo, tão revolucionário, no fundo ele acabou sendo somente um ativo, ele nunca foi levado a sério como moeda, como um contrato de circulação de riqueza efetivamente. É só um meio de reservar o valor, é uma reserva de valor, uma forma de ocultar um valor financeiro e você poder usá-lo depois, porque ele não é um investimento, justamente por sua finitude. Todo investimento ele necessariamente incorpora um modelo de negócio, uma ação. Você não planta um Bitcoin e colhe árvore de Bitcoin. Você não pega um Bitcoin macho, um Bitcoin fêmea, cruza e vão ter dois. Não. O número de Bitcoins ele é propositalmente limitado, o que gera escassez, e é isso o que garante a sua qualidade, né, o seu título de reserva. Ou seja, quando você pensa, eu vou reservar uma mesa no restaurante, o que é reservar?
é retirado do mercado. O restaurante não pode mais oferecer aquela mesa para outro cliente naquele mesmo horário que você reservou. Significa que você já pagou a conta do restaurante? Não. Mas aquela mesa já foi retirada a disponibilidade do mercado para outro cliente. Eu reservei uma passagem aérea. Significa que ela está paga? Não necessariamente. Você pode pagar antes, pode pagar depois. O que significa reservar? Significa que foi retirado do mercado. Então, o Bitcoin ele nunca funcionou como uma moeda ativa, e sim como um ativo em que você retira ele do mercado e especula o preço futuro dele. E então ele se torna um derivativo como qualquer outro. Essa é a questão. Enquanto houver o mundo dividido em estados, essa vai ser a verdadeira face do Bitcoin, porque a sua proposta é tão revolucionária que não tem nem como aceitar isso, né? E quando ele chegou nesse nível, nesse topo histórico de outubro de 2025 de 125 mil dólares, e como ativo, porque como eu já esclareci, ele não é uma moeda corrente, ele não vai ser, ele vai ser somente um ativo, e um ativo de reserva, não é um ativo produtivo. Ele tem um lucro acumulado muito grande, e a expectativa sobre o valor dele, afinal de contas, ele não é nem material, né? Ele não é nem uma matéria fabricável, ele é um código, somente uma informação digital. Então eles entenderam que o mercado entende que chega uma hora que a expectativa sobre o valor mesmo da finitude dele é esticado, né? E uma das coisas que a gente sempre tem que analisar é que topos históricos nunca são zonas neutras, né? Assim, chegou um nível muito grande, alguma decisão vai ser tomada ali, ou ele dispara de vez, ou ele cai de vez, principalmente quando a gente encontra uma circunstância geopolítica e econômica do mundo inteiro atual que é muito incerta e faz a gente realmente pensar sobre o verdadeiro valor das coisas. O ativo, essencialmente, o valor em sua substância, né? Ele na verdade ele não existe. O que prevalece sempre, como só existe seres humanos dominando o mundo, não existe nenhum ET, o que prevalece sobre o valor da matéria, sobre as coisas que a gente compra e vende no mercado, é sempre a emoção humana e não o valor de sua substância em si. O que eu quero dizer com isso? A gente pode ficar, uma tonelada de ferro é uma substância substancialmente muito maior, muito mais útil, né, para o dia a dia. O ferro é infinitamente mais útil do que o ouro, por exemplo. Mas o ouro ele tem um caráter da escassez, um caráter emocional, histórico, que faz ele valorizar, que ele faz as pessoas se sentirem seguras diante desse ativo. Mas o ferro é muito mais útil para o ser humano, e se você dizer uma tonelada de ferro é um volume muito maior. O valor nunca está na substância, e sim na emoção. E o Bitcoin, ele atinge esse valor pela emoção, né, da escassez, porém não se sabe dentro do racional humano qual que é o valor de uma sequência de códigos, né, que não tem nem a substância da matéria, é simplesmente uma informação que guarda, né, a cadeia, a blockchain e tudo mais. Ok, ela te dá segurança, mas até que ponto algo imaterial possa ter tanto valor assim? E nesse momento, como a decisão é sempre emocional, não é baseada, né, digamos, na substância, na quantificação do Bitcoin, o que favorece é o valor do investimento humano, né? O caráter emocional, que é aqueles investidores que compraram muito baixo, a única expectativa não é quantificar o Bitcoin ou qualificar o valor dele, é simplesmente revender para rebalancear a carteira, reduzir o custo do rabo dele, né? Cumprir o ciclo de venda comercial para encher o bolso dele, e isso leva a um fator especulativo, não
porque a gente não consegue entrar numa análise racional para verificar qual que é o valor disso de acordo com a substância. É simplesmente código o Bitcoin. Então ele está submisso à pressão do vendedor, do investidor, que comprou e agora quer vender por um outro preço, mas na prática ele não consegue viver isolado, ele é mais um ativo. O planeta à parte, ele acompanha o mercado. E aí, nesse momento em que o mundo inteiro está numa incerteza econômica, numa tensão geopolítica com essa nova Guerra Fria, né? Eu chamo isso de, não a propósito da Terceira Guerra Mundial, mas uma Segunda Guerra Fria, porque o mundo está se voltando a se polarizar, da mesma forma que era na época o URSS ou Estados Unidos. Agora a Europa está sendo esmagada, está havendo um grande desentendimento entre a OTAN e os Estados Unidos em função da Groenlândia, a questão da Venezuela e a questão do Oriente Médio. O mundo está se bipolarizando, ou você fica do lado da Rússia e da China, ou você fica do lado dos Estados Unidos. Então eu digo que é uma nova Guerra Fria. A China sozinha, como economia e como potência militar, não enfrenta os Estados Unidos, mas somada à Rússia, sim. E aí tem toda a questão da tensão da guerra da Ucrânia e do líder russo também, as suas polêmicas. Então isso, nesse novo cenário de Guerra Fria, o mundo está vendo cada vez mais um medo sistêmico. E diante de medo, insegurança, o capital sempre vai fazer algo previsível, ou seja, sair de ativos voláteis e buscar aqueles ativos que historicamente são mais seguros. Como o Bitcoin não é um planeta à parte, ele vai entrar na escala dos ativos e qual que as pessoas veem emocionalmente, dentre eles, o mais seguro. E o Bitcoin, ele numa escala de risco, ele é visto como um dos mais arriscados, né? É um ativo de risco, especialmente no curto e médio prazo. E outra ilusão perigosa é achar que o Bitcoin vai subir sozinho, que o mundo, na incerteza, que as pessoas vão usar o criptoativo como moeda de fuga, e a verdade é que não. Como ativo derivativo, ou seja, que acompanha todas as tendências do mercado e que não é um planeta à parte, que em momentos de estresse, ações de tecnologia caem e a cripto não é vista como uma commodity, como, por exemplo, sacas de arroz, como soja, carne. Né? Nos momentos de incerteza, as commodities sobem. E esse é um dos fatores que inclusive faz o Brasil ter crescimento apesar do governo atual, que nos momentos de tensão a commodity sobe e as ações de tecnologia caem. Isso é histórico, sempre aconteceu assim. E a cripto, ela não é vista como uma commodity, ela não é vista como uma reserva de valor como ouro, como petróleo. Não, é um ativo de tecnologia no mercado, no fundo, né? Simplesmente um código. Então ele acompanha a tendência das ações de tecnologia que caem. E não é por filosofia, né? É porque os investidores eles interpretam dessa forma emocionalmente. E o dinheiro que o compra é o mesmo que o vende. Então o resultado é o movimento sincronizado de queda. E outra análise que eu tenho que falar isso para vocês hoje é que todas as ETFs, a liquidez dela também acompanha a do Bitcoin, que por sua vez acompanha essa tendência global inteira. Então as saídas líquidas, né, de ETF, elas nessa incerteza reduzem a liquidez, aumenta a volatilidade e elas funcionam como uma porta de entrada institucional. Quando o fluxo vira negativo, o impacto é direto no preço. E não é narrativa isso que eu estou falando. É mensurável tudo, tem dados que a gente pode mostrar. É um fluxo de fato objetivo. Então, para concluir o que eu tenho para falar hoje, o mercado de Bitcoin ele não é um spot, né? Ele não é um planeta à parte. E na realidade histórica, ele vai acompanhar as ações é um instrumento de tecnologia, não uma commodity em que você reserva valor, apesar de sua finitude. Ele é colocado numa situação das ações, numa situação parecida
com ações de empresas de tecnologia, tendo uma oscilação grande, né, uma posição alavancada nos contratos futuros. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, para explicar melhor a bolha da IA, mas a ideia é que o Bitcoin ele acompanha essa bolha da IA, né, que ele criou uma posição alavancada nos contratos futuros que não vai se sustentar por muito tempo. E quando o preço cai de uma vez, as liquidações automáticas vão acontecendo direto, né? Ou seja, todo mundo vai vender, e aí o preço desaba, né? E a venda forçada, a venda desesperada vai entrar no mercado e acaba tendo esse efeito cascata, ou seja, não só o Bitcoin está caindo abruptamente, mas todas as outras criptomoedas também vão acompanhar essa queda rápida e violenta, né, brusca. E isso não é uma questão de julgamento moral, se você é anarcocapitalista, se você acredita que um dia haverá uma moeda descentralizada que possa ser usada como meio comercial para o mundo inteiro. O Bitcoin ele é simplesmente um ativo na realidade atual e ele está submisso a uma matemática de risco junto com os demais ativos do mercado. Esse foi o café de hoje, espero que vocês tenham gostado.